tudo o que Deus diz na Bíblia, há muito para enxergar e botar na prática mais fácil, mas há muita coisa que é difícil entender. O melhor é estudar o verso dentro do seu contexto. E rapidamente, em 1 de João 2, 15 ao 17, diz que não devemos amar este mundo, que devemos não seguir nem amar as coisas que nele há. E em Romanos 12, 2 diz que não devemos nos conformar a este mundo. Em João, também diz, João 15, 19, que vocês, falando para nós não somos deste mundo. E que é justamente porque não somos deste mundo que o mundo nos odeia. Então, a Bíblia faz um ênfase em que nós não somos deste mundo e nos manda a nos afastar, a não amar, a não ter nossa visão, nossos olhos nas coisas deste mundo, nem neste mundo. Mas agora, depois de nós ter enxergado um pouco mais a realidade cristã, possivelmente ser parte de uma igreja e participar na comunhão com os irmãos, entender muitas das doutrinas da redenção, entender a importância de poder estudar a Bíblia e de ter uma comunidade que pensem, mesmo que nós, que procurem botar seu norte nas coisas de Deus e colocar seu foco nas coisas, na glória de Deus, viver para Cristo. Tendo tudo isso já como que mais forte em nossas vidas, agora Jesus vem e nos diz esse verso aqui em Mateus 28, os últimos versos. Portanto, diz, portanto, ide e façam discípulos. Vai para o mundo e façam discípulos. E batizem-nos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, verdade? É a missão que todo cristão tem. É um chamado que muitos não conseguem resistir. A muitos Deus os chama a ser líderes na igreja. Mas aqui é onde chega a esse ponto de que como assim Deus nos tira do mundo e agora nos manda? Quando eu tinha possivelmente 23 anos, isso aqui trazia muita confusão à minha vida. Entre meus 20, 23, 24 anos, estive em uma grande crise existencial por ter estado na igreja e com muitos irmãos desde muito novo, mas depois não conseguia entender, não enxergava bem este tipo de questões, não sabia qual era meu lugar neste mundo e como falar a outros de Deus. Tudo isso para mim era muito confuso, mas ainda fazer ou acudir ou ser obediente a esse chamado, não por desobediência, mas porque realmente eu não sabia como fazer isso. Então, acredito que hoje, no contexto de Suramérica, que é o lugar onde eu mais, pela graça de Deus, tive a oportunidade de fazer entrevistas e alguns estudos, laboralmente, muito com os ministérios, em todas as cidades de Sudamérica, já seja nas pessoas que falam espanhol ou aqui em Brasil, que se fala o português. A verdade é que a cultura varia em poucas coisas. É como se Latinoamérica compartilha algumas coisas bem parecidas, outras são bem diferentes. Mas, em geral, tu podes ver que existe dentro do foco da igreja, dentro do foco do cristianismo, existem quase os mesmos problemas, desde México até Chile, Argentina, Brasil. Esse é um ponto bastante crítico hoje para a igreja, porque a igreja já não sabe como ser a resposta a esse chamado. Muitas vezes, desde os mesmos líderes, é muito difícil saber como acudir, como botar na prática esse chamado. Eu
rapidamente gostaria de compartilhar com vocês o verso de 1 Coríntios 3:10, no qual Paulo está falando de que nós somos cooperadores de Deus. E ele diz que ele pode semear e Apolo rega, mas a obra em total é de Deus e que ele é quem faz as coisas. Ele acorda quem ele quer, ele utiliza quem ele quer. Mas também, no verso 10 diz que segundo a graça de Deus, que foi posta em Paulo, ele pôs, dice, como sábio arquiteto o fundamento, mas outro vem e edifica sobre ele. Cada um, diz Paulo, tem que ver como sobre-edifica. Uma vez mais, uma coisa que eu aprendi aqui em Latinoamérica, como as pessoas que falam espanhol, e falando de Sudamérica já como tudo um continente, com costumes, com tradição, com cultura, possivelmente em algumas coisas diferentes, mas em outras, em geral, é um mesmo povo, devido a que geopoliticamente o fato de não estar atravessando um oceano para ir a outro lugar, o fato de estar todos na mesma terra e se tenha essa liberdade de atravessar essas fronteiras, isso já faz com que as pessoas levem, né? Levem tradição, costume, tudo isso. Então, pelo que nós estamos vendo hoje em Latinoamérica como igreja, um dos grandes desafios já não é semear, como antes se achava que era. As pessoas já entendem muito sobre Cristo, já sabem a história, conhecem muito, agora mais ainda com as redes sociais. As pessoas já têm um conhecimento bastante básico, em alguns outros é bastante forte, alguns são autodidatas e aprendem bastante pelas redes sociais ou porque são pessoas sociáveis. Mas hoje em Sudamérica já não se trata de semear. São muito poucos os que não acreditam que Jesus veio na Terra ou não conhecem a história cristã de redenção. Acredito que a tarefa hoje em Latinoamérica e em Sudamérica, como uma só terra, falando do continente inteiro, é sobre edificar. Não é que edificar ou semear, perdão, seja fácil, porque se bem é certo, uma das coisas que mais precisa no nosso continente é o Evangelho, e isso é muito simples, é verdade, proclamar e dizer que Jesus veio a morrer pelos homens, que nosso pecado era um pecado de morte e que por nós mesmos não conseguimos nos salvar, que Jesus veio e se sacrificou para dar-nos vida, não só aqui, mas sobretudo na eternidade, na outra vida. Ele veio a nos salvar, a salvar nossas almas, que só Ele pode fazer isso. Esse é o Evangelho, mas o que se precisa hoje é sobre edificar, reforçar possivelmente essa mensagem que foi dada por outras pessoas em tempos passados, reforçar os princípios que outros possivelmente colocaram, fazer entender às pessoas. Não é que pregar o Evangelho antes foi fácil e agora nos toca fazer uma coisa muito mais difícil, que é sobre edificar. Não. Cada época tinha seus desafios. Mas hoje, para sobre edificar, muitas vezes tens que estar também muito bem preparado, porque às vezes tens que tirar uma má informação, tirar princípios de falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, tens que tirar isso e colocar princípios bíblicos. Então, tens que ter, sim, uma boa preparação para fazer isso. Hoje, o desafio em Sudamérica é sobre edificar. Já não é a missão e a grande comissão ir e proclamar o Evangelho só. Hoje é ide e sobre edifiquem naqueles que já foi proclamado o Evangelho. Os animo, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a que possamos fazer parte deste chamado. Uma das partes principais da igreja
e a essência, a natureza da igreja é fazer acontecer a missão, que é levar o evangelho e discipular. Se não discipulamos, se não sobre-edificamos como discipulado, vai ser muito difícil que as pessoas possam ter fundamentos ou pilares ou umas bases, né, fortes para que o outro venha e sobre-edifique em cima. Então, o que nós vamos a sobre-edificar sobre aquilo que outros colocaram em seu tempo, tem que ser forte e tem que ser bom. Os animo a ser parte da grande comissão, sobre-edificando aí onde você está, aí onde Deus o colocou, e se pode sair, se Deus te dá essa oportunidade, amém também. Forte abraço e que Deus os abençoe.